Tá começando aí mais um vídeo do Papo de Porco. Sejam todos bem-vindos. E que vitória, hein? Ah, que delícia! Como é bom ganhar do São Paulo, né? Que espetáculo de vitória. O Palmeiras jogou muita bola. É a 7ª final seguida do Palmeiras aí no Campeonato Paulista. O time foi superior aos 90 minutos, dominou o clássico, não deu espaço para o São Paulo, na minha visão. Né, engoliu o São Paulo hoje, deu uma aula de bola nos 90 minutos. Né? E como já era de se esperar, o Palmeiras começou ali marcando em cima, marcando a saída de bola do São Paulo, pressionando, não dando chance do São Paulo pensar o que fazer. Né? Tanto que o gol saiu bem rápido, o gol saiu ali logo aos 8 minutos de jogo, com o Maurício, né, a jogada do Vitor Roque. Maurício abrindo o placar ali aos 8 minutos e jogando como vem jogando o Abel, né? Com os dois jogadores, os dois abertos pelo lado, Maurício e Alan. Foi uma surpresa, todo mundo acho que esperava aí que o Arias entrasse no jogo, começasse jogando, né? Mas acabou não entrando. E o time foi bem. O Abel mantendo aí o que ele vem fazendo, mantendo essa formação, mantendo essa estrutura, os dois abertos pelo lado. O São Paulo, da forma como ele jogou, sem o Danielzinho no meio e com o Luan, o São Paulo facilitou a vida do Palmeiras, porque chamou o Palmeiras para o campo deles. Né? O São Paulo não tinha ninguém que jogasse aberto, então teve que segurar os laterais ali para poder não tomar bola nas costas. Então, isso facilitou muito para o Palmeiras. Né? Então, a gente está vendo aí que a imprensa São Paulina, a torcida São Paulina está meio revoltada com ele da formação que ele entrou. Bom, eu adorei porque o Palmeiras se impôs desde o começo, então a gente conseguiu aí fazer o jogo, o Palmeiras conseguiu impor o seu estilo de jogo, conseguiu jogar bola. Andréas e Marlon também foram perfeitos aí. A zaga sem o que reclamar também, Gomes e Murilo muito bem, o Piquerez regular, o Kelvin não comprometeu, mas sumido ali, aparecia, tinha hora que aparecia, mas bem tímido, mas também acho que cumpriu ali com o que precisava. Então o Palmeiras ali foi muito forte tecnicamente, mentalmente, dominou o São Paulo mesmo, então eu acho que mereceu essa vitória. E para mim, o jogador aí, o destaque do jogo hoje foi o Maurício, junto com o Vitor Roque, mas ainda coloco o Maurício um pouco mais na frente. Ele jogou muito bem, como diria o grande Oswaldo Pascoal, hoje ele jogou de eterno. Então foi um jogo muito bom do Maurício, assumiu a responsabilidade, apareceu para o jogo quando tinha que aparecer, recompôs, marcou, atacou, acabou fazendo o gol. Então hoje ele foi assim um cara que não tem o que reclamar, Às vezes a gente vê ele um cara meio tímido, meio sumido, assim, naquela questão de que às vezes não assume a responsabilidade que ele deveria assumir pelo time e pela camisa que ele veste, né? Mas hoje ele mostrou isso, e eu acho que isso também tem muito a ver em relação à questão do John Arias, né? Porque tanto ele quanto o Alan, ele sabe que a hora que o colombiano virar titular é na posição de um dos dois. Então eu acho que o Maurício vem aproveitando bem essa fase, o Maurício está sabendo aproveitar esse momento aí. Né? O Alan jogou bem, mas estava sumido também, não comprometeu, mas também fez a função dele lá, mas nada que fosse assim de encher os olhos, né? Então eu acho que o Maurício também está aproveitando, e agora vamos ver o que o Abel vai fazer, né? Pro Arias, como é que o Arias vai entrar, se ele vai mexer no esquema do time, mas por enquanto acho que tá dando o retorno que precisa, e ele tá mantendo o time. Então o colombiano aí também tem que esperar, né? Aí já no segundo tempo o São Paulo volta para cima, né? Tava perdendo o jogo, tem que vir para cima. O Crespo tira o Luan e coloca o Danielzinho, aí o São Paulo começa a ganhar um pouco mais de volume de jogo, consegue vir um pouco mais para cima.
A gente vê que o São Paulo não teve muito essa transição, porque quem faz mais essa transição é também o Danielzinho, então Lucas apagado, Caleri apagado, enfim. Então eu acho que essa foi a questão aí também que favoreceu bastante o Palmeiras. O Palmeiras ele é superior ao São Paulo hoje, isso não é arrogância, não mas é falar, é a verdade, ele é superior tanto a São Paulo quanto ao Corinthians. Então eu acho que de qualquer forma acho que o Palmeiras ele sairia classificado hoje, mas acho que o Crespo deu uma mãozinha aí e acabou facilitando mais o trabalho do Abel, né? Aí depois o Flaco Lopes acaba fazendo o segundo gol numa jogada ensaiada, né? O Abel treina muito isso, então jogada ensaiada de falta ali, o Piquerez cruza, a bola sobra sozinho para ele, pega uma pancada dentro da área, faz um golaço, né? Então, e acabou controlando o jogo, né? Aí a gente vai para aquela parte onde o Palmeiras controlou o jogo, sofreu quando precisou sofrer, mas soube controlar isso, soube administrar isso, normal, vai ter aquela pressão, vai ter, porque aí o São Paulo se lançou para o ataque, isso é normal, mas o Palmeiras conseguiu se manter ali com maturidade, conseguiu segurar o resultado. A gente está vendo, né, analisando isso, a gente costuma falar muito do camisa 5, porém, se esses jogadores que estão aí, nessa formação do Abel, nesse 4-2-4, com o Maurício e o Alan voltando para recompor e ajudar na marcação, se esses jogadores estão se dedicando e para eles, tá beleza, eles vão cumprir esse papel que o Abel está fazendo, hoje, nesse momento, o 5 não tá fazendo falta. Não é que não precisa vir, precisa trazer um camisa 5 que venha para jogar. Mas, desse jeito tá dando conta. Ah, mas Lipe, porra, mas aí é só no Paulista, tá falando de um Paulista. Mas o Palmeiras até agora não perdeu nenhum jogo para time de Série A, né? Ganhou ou empatou. Então, eu acho que tá dando para levar. É óbvio que vai precisar trazer. Isso não vai ter como fugir. Então eu acho que tá funcionando. Vamos ver até quando, e eu acho que mais ou menos é só para o meio do ano. Agora é Novo Horizontino, um time que a gente perdeu aí, uma goleada aí que a gente tomou. Então a gente vai primeiro jogo em casa, o segundo jogo lá em Novo Horizonte, e deu a lógica, né? Os dois melhores times da primeira fase acabaram fazendo a final. Então, nada mais do que justo, né? Agora, entrar numa questão aí de arbitragem, aonde eu vou analisar aqui, já teve muita polêmica essa semana aí em relação a falar dessa mesma árbitra, em relação de questão de machismo. Então, aqui eu não vou analisar sexo, masculino ou feminino, gênero. Eu vou analisar o profissional. Então eu acho que hoje ela foi muito mal, ela deixou muito a desejar. O primeiro pênalti, eu falo por mim, não foi, porém a regra diz que quando a bola bate na mão, tem que apitar. Então, indo pela regra, foi pênalti. Agora eu vejo que tem diferença de bola na mão e mão na bola. O Gomes não teve a intenção, ele não abre o braço para ganhar espaço, para ocupar mais espaço na trajetória da bola. O Gomes ele tá de lado, ele estica o braço para trás. Então ali foi uma bola que bateu no braço dele, então não teve intenção. Porém a regra diz que tem que marcar, e ela não marcou, então ela errou. Agora o segundo pênalti foi piada, né? Aí foi a lei da compensação, ela compensou. Como ela não marcou o primeiro pênalti, ela compensou com o segundo. Você vê que o jogador de São Paulo até demora para cair, né? Faltou na aula de ator, né? Então a gente vê ali que ele demora para cair, o braço do Marlon Freitas encosta no pescoço dele, mas enfim, ela marcou o pênalti, ela compensou, ela sentiu a pressão do clássico, ela se atrapalhou toda nessa parte, deixou de marcar falta quando foi falta, marcou falta que não foi.
Enfim, então eu acho que ela precisa se preparar, não é uma péssima árbitra, mas é uma pessoa que sentiu a pressão do jogo, ela sentiu a pressão do tamanho do jogo, o que é um clássico Palmeiras e São Paulo, que é um choque-rei. Então acho que a federação tem que melhorar, tem que fazer uma reciclagem, para que ela vá evoluindo e vá melhorando cada vez mais. Né? Aqui ninguém quer crucificar nenhum profissional. Né? Então eu acho que isso é um problema geral do Brasil, a arbitragem é muito ruim, né? Independente se é homem ou mulher apitando. Então eu acho que isso aí tem que ser revisto e tem que ser pensado para melhorar essa questão de arbitragem no Brasil todo. Tá certo, meus amigos? Então, classificação foi merecida, o Palmeiras foi superior nos 90 minutos, a 7ª final seguida, e agora é ir com força total aí para cima, para a gente fazer uma final e conseguir aí trazer mais um paulista para casa, que é isso que a gente espera, né? E graças a Deus está terminando, e aí vamos começar a jogar o que vale, que é Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Tá? Então agora é foco na decisão e que venha mais um paulista para casa. Aí eu pergunto para você aí, o que você achou desse Palmeiras e São Paulo? Comenta aí, deixa o like, curte, compartilha o vídeo, que isso fortalece o canal. Beleza? Obrigado aí, valeu e até a próxima. Fui!